Fã-clube do Bolsonaro, o canal da direita brasileira e de todos patriotas. Para você entender por que o Bolsonaro é tão amado primeiro, vamos fazer uma linha do tempo. Vamos voltar para o ano de 2002, onde o tranqueira do Lula depois 3 tentativas frustradas conseguiu ser eleito presidente do Brasil. Daí vemos nitidamente que o povo não queria Lula como presidente. Tô aqui para me vingar dessa gente. Mas como não tinha outra opção, tiveram que colocar o país nessa forca que ele entrou. Olha os tranqueiras que estavam concorrendo com o Lula na época: José Serra, Garotinho, Ciro. Para você ter noção, no segundo turno de 2002 deu Lula e José Serra. Depois de o Barbudo ganhar, José Serra ainda ligou para Lula para parabenizar Lula pela vitória. Será porque, e na eleição de 2022 ele queria a distância do nosso capitão Jair Bolsonaro. Fica aqui, rapaz. Não quero ficar perto de Luiz você. Inácio. Não quero ficar perto de Fica aqui, você. Luiz Inácio. Será porque fica nítido que o Bolsonaro representa o oposto da política que vem se estendendo por décadas. E onde estava Jair Bolsonaro em 2002? Ele estava sendo deputado do Rio de Janeiro, trabalhando pelo povo. Prezado Coronel Paes de Lira, que infelizmente não vamos poder contar com a tua presença aqui na próxima legislatura, que eu quero falar um pouquinho aqui de segurança pública, apesar de não conhecer 10% do que o Coronel Paes de Lira conhece. Mas se todos nós não conhecermos um pouquinho, nós acabaremos não sobrevivendo. Que os números têm mais do que comprovado que esta casa aqui está na contramão da legislação que fala em direitos humanos ou que fala em seguranças públicas. No Rio de Janeiro ontem, mais um soldado da Polícia Militar foi executado em plena Avenida Rio Branco, a área mais movimentada do Rio de Janeiro. E desde que era deputado ele se colocava com punhos de ferro para não aceitar qualquer coisa que o PT quisesse empurrar goela abaixo da população. Em meados de 2010 o PT estava arquitetando uma tal de Comissão da Verdade. Mas o maior problema não é esse projeto de Comissão da Verdade. Aliás, se tivesse alguma verdade nessa tal de Comissão da Verdade tava bom, mas era o contrário. O PT não queria colocar nenhum nome de oposição nessa tal de Comissão da Verdade. Então Bolsonaro lutou bravamente contra essa injustiça. A Comissão da Verdade, que está aí, como aquela cafetina, que ao querer escrever a sua biografia, escolheu 7 prostitutas. E o relatório final das prostitutas era de que a cafetina deveria ser canonizada. Essa é a Comissão da Verdade de Dilma Rousseff. Bolsonaro no seu governo criou leis que viabilizou os produtores rurais terem posse de armas em suas propriedades. Cabo Camata, lá tem uns 20 anos mais ou menos, um pouco mais, que resolveu, naquele tempo tinha mais liberdade, né? Pegou teus colegas e botava de forma descaracterizada nos ônibus, que tinham muito assalto a ônibus. E um mês acabou o assalto a ônibus, que o cara sabia, quando falava é um assá, já levava um tiro no lombo. Acabou o assalto lá. Chegamos à conclusão de que tínhamos, sim, como não driblar, mas fazer justiça com esse dispositivo previsto na lei, de modo que o cidadão pudesse, então, sem a discricionalidade, poder obter, observando alguns outros critérios, a posse da sua arma de fogo. Na legislação anterior, se poderia comprar meia dúzia de armas, mas na prática não poderia comprar nenhuma, ou então era muito difícil atingir esse objetivo. Com a legislação atual, pode-se comprar até 4. E ele, preenchendo esses requisitos, cidadão de bem, com toda certeza, poderá fazer uso dessas armas. Com a possibilidade ainda, com bem costurado com o ministro Sérgio Moro, sim, se tiver que comprar mais armas, tendo em vista o número de propriedades rurais, por exemplo, prezada Tereza Cristina, caso o cidadão os tenha, ele pode, comprovando, então, obter uma maior quantidade de armas. Aí você pode pensar, armas são perigosas, quem faz o bem não deve dar lugar para o mal entrar. E se o número de homicídios aumentar? Imagina comigo que você mora no campo, longe da polícia, longe de hospitais e até mesmo longe da sua
família e entra um assaltante nas suas terras. E o pior, ele não vai só para roubar, mas faz sua mãe, sua irmã, seus filhos de refém. Se imagine no lugar desse fazendo, a sensação que você ia sentir de impotência, vulnerabilidade e medo. Resumindo, Bolsonaro dando aos produtores rurais o direito de se defenderem fez a população ter a sensação de que agora encontramos um presidente que pensa no povo, que pensa no coletivo. Outro aspecto que fez o povo se aproximar de Bolsonaro é que ele não tem mimimi. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Ele prefere falar uma verdade dura do que uma mentira macia, assim como todos os brasileiros. Ele xinga palavrão quando necessário, mas também tem humildade para pedir desculpas quando necessário. Um exemplo disso é o pedido de perdão que ele fez para as jovens venezuelanas, que o PT tirou a frase do nosso presidente de contexto e colocou em sua campanha eleitoral. Jair Bolsonaro falando que pintou um clima, sendo que Jair Bolsonaro, naquele momento, estava se compadecendo das jovens, pois as jovens estavam passando por um momento difícil naquela época. Se as minhas palavras, que por má fé foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas. Notem que a primeira-dama Michele Bolsonaro estava ao lado do nosso presidente no momento do pedido de desculpas. Pense bem comigo no meu raciocínio. Você não acha que se realmente Bolsonaro estivesse errado, Michele Bolsonaro teria o apoiado no restante da sua campanha presidencial? Não, com certeza não. Como todos vocês sabem, Michele é uma mulher honrada, direita e muito linda. Se Bolsonaro tivesse cometido esse grave erro, com certeza a Michele se afastaria. Outro ponto importante de frisarmos do porquê os apoiadores do Bolsonaro são enérgicos é o fato de a mídia estar sempre procurando algo para acusar, apontar e julgar Bolsonaro. Por exemplo, na época da pandemia, a mídia colocou uma fala dele muito em evidência: eu não sou coveiro. Da mesma forma que eu pedi para você se colocar no lugar do fazendeiro, eu vou pedir para você se colocar no lugar do Bolsonaro. Imagine que você é o Bolsonaro. Você era deputado, ninguém ligava para você e de repente uma nação acredita que você é a esperança para salvá-la. É uma carga muito grande, não é mesmo? Continue se colocando no lugar do Bolsonaro. Você luta nas suas campanhas eleitorais sem gastar nenhum centavo do povo e finalmente ganha cheio de disposição, vontade de trabalhar. Aí lá dentro tem um monte de gente da oposição ocupando cargos grandes. Você pensa em algo que vai ser bom para o Brasil e ninguém te apoia. É uma carga muito grande, não é mesmo? Você acabou de se tornar presidente e de repente vem uma pandemia que nunca aconteceu em toda a história do Brasil com proporção tão global. Você está se desdobrando para participar de reuniões, perde noites e noites de sono, está se recuperando de uma facada, está fazendo um monte de mobilizações para vencer essa pandemia e de repente a mídia está te fazendo um monte de perguntas idiotas tentando te incriminar de crimes que você nem cometeu e está te abordando como se você fosse o culpado por tudo que está acontecendo no mundo. Aposto que nenhum de nós aguentaria e manteria a calma. Ele foi forte até demais. 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que é aceitável? Cara, quem fala de... Eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Como que foi a Os dados são do Ministério da Saúde. Eu não sou coveiro. Como que foi a reunião com o ministro Tais? Ministro Da Saúde. Ministro da Saúde. Foi uma reunião rápida hoje, ele está arrumando nomes, né, para compor o ministério. Tem um nome para indicar para ele vai para indicar, mais nada, um nome, umzinho apenas. Ele que vai fazer o ministério dele. Assim foi com todos os ministros, tem o poder de veto. Algum nome chegar, esse aqui não dá por causa disso, explico. Outro ponto que fez o nome de Jair Bolsonaro ser forte na boca do povo é o fato de vários pastores apoiarem ele. Feliz ver aqui o deputado federal Felipe Barros. Felipe, que alegria ver você, viu, Felipe? A Mariana não veio, mas eu quero estar lá com os bebês, né? Com o Davi. Que bom te ver, Deus abençoe. O Felipe tem uma tarefa maravilhosa nesse contexto do Brasil. Nós temos que reeleger Bolsonaro. Irmãos, não tem outro caminho para o Brasil.
Olha a América do Sul inteira. Olha a América do Sul inteira. Nós temos que orar e ter deputados como Felipe. E falar nisso, né, Felipe? Reeleger você também, porque você está tirando uma campanha agora. Felipe é demais. Posições firmes. Agora ele vai coordenar, ser presidente de uma comissão, uma CPI do NAFRO. Olha, imaginou que responsabilidade? Então vamos estar orando pelo Felipe. Como todos já sabem, o cristianismo prega o amor, então não preciso dizer mais nada. E aí, você ama ou odeia Jair Messias Bolsonaro?